E aí, meu querido, esta última aula deste módulo, ela foi gravada com a seguinte intenção. Vai que apareça. Só isso. Porque relações intertextuais, a intertextualidade, saber citação, paródia e paráfrase, não é uma questão que vem sendo cobrada no Enem nos últimos anos. Para você ter uma noção, isso apareceu em 2009, na primeira prova do Enem que foi feita no formato atual, e desde então só aparece indiretamente, né? Então vai ter uma questão lá aleatória que fala em intertextualidade, mas nem aprofunda os tipos de intertextualidade. Ou uma questão que cobra citação, que é um tipo de intertextualidade, mas sem entrar nessas características e nesse mérito. Então não é uma coisa assim que você tem que se preocupar. Mas eu resolvi fazer, vai ser uma aula mais curta até pra gente encerrar o módulo, só para garantir, vai que apareça, pelo menos você ouviu falar nisso. Então as relações intertextuais, a intertextualidade, são relações implícitas de outros textos na composição de um. Eu quero deixar bem claro que é diferente da comparação entre textos. Que você teve uma aula sobre isso no módulo de estratégias que sempre cai em texto 1 e texto 2. Não é a mesma coisa. Tu ter dois textos diferentes falando sobre o mesmo assunto não é uma intertextualidade. Intertextualidade é quando no meu texto, um texto só, eu uso a influência de outro. E tem várias maneiras que eu posso usar a influência desse texto no meu, tá? Essa é a primeira coisa. Como pode aparecer? Solicitando o reconhecimento de uma dessas interrelações ou exigindo o tipo específico. Pode, é uma aposta. Até hoje não apareceu. Como eu falei, tirando questão lá de 2009, não apareceu. Mas você tem que estar ciente desses conceitos, porque eles estão sempre ali, ó, circulando a prova do Enem como um todo. Para tu ficar mais tranquilo, o primeiro deles é a citação. Sempre entre aspas, marca a presença de outra voz autoral na composição do texto. Onde é que você usa bastante citação? Que é sinônimo de discurso direto, a gente vai ver em tipos de discurso no módulo de gramática. A citação de um filósofo que você bota no seu texto está influenciando, usando a influência de um outro texto no seu. Então isso é intertextualidade. Usar outro texto, um trecho de outro texto no seu. E a citação é quando você usa isso diretamente. O que vai cair na prova? Com que intenção você usa isso? Citação é estratégia argumentativa. Você usa para argumentar no seu texto, lá na hora da redação você usa para demonstrar repertório sociocultural produtivo. Eu trago uma citação na aula e digo, ó, o grande, fantástico, um dia ele vai me notar. Atenção, Carlos, atenção, Sidney. Traremos Mário Sérgio Cortella no InterpretaCast. Já imaginou? Já imaginou assim? Ei, Mário Sérgio Cortella. Chega a me dar um arrepio, ó. Se um dia chega nele isso aqui, eu morro. Eu não faço a entrevista, eu chamo alguém para fazer no meu lugar. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é uma citação, que é um lema. O que nós estamos fazendo agora que você está chegando no final desse módulo? Antes de assistir esses módulos, você fazia o teu melhor, nas condições que você tinha, enquanto você não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. No Enem do ano passado, você fez o melhor com o que você tinha. Agora que você está finalizando a primeira linha temporal do multiverso, a primeira, os 2 módulos, você já está em condições melhores. Eu já tô te dando condições melhores para você fazer melhor ainda esse ano. E tu já tá sentindo que tu tá em condições melhores. E eu digo mais, ainda tem a linha temporal 2 e ainda tem a linha temporal 3. Ainda falta literatura e falta gramática. Eu vou te dar condições melhores para tu fazer melhor ainda. Mas enquanto isso, tu tem que fazer o teu melhor. Com que intenção eu trouxe essa citação na aula? Letra A vai dizer, exemplificar o que é uma citação. Não, não é apenas isso. Eu aproveitei para trazer, para te dar uma motivada, para dar uma valorizada no meu curso. Tem uma intenção por trás disso. Ele vai pedir a intenção dessa relação intertextual. Da mesma forma, pode cair paráfrase. O que é paráfrase? Recurso em que se mantém o conteúdo dito por alguém, alterando a estrutura da frase. Tu usa paráfrase na redação quando tu não lembra direito o que o cara falou. Vai dizer que... Ai, como é que é mesmo? Aí sempre tem isso, né? Algum aluno me fala, professor, eu fui falar pro meu pai aquilo que tu fala do Cortella, daí eu disse assim, ó, que é pra tu ir fazendo o teu melhor, né? Enquanto tu não conseguir, daí depois tu vai conseguir melhor ainda. Tu não consegue citar a exata frase. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Aí tu dá aquela enrolada, nunca dá o mesmo impacto, né? Porque não é a frase. Na redação tu usa isso, tu parafraseia. O que é parafrasear?
que é um recurso argumentativo também, mas ele é de menor impacto do que a citação, tu usa quando tu quer falar alguma coisa e tu não lembra exatamente o que é. Então tu parafraseia, tu explica a mesma coisa em outras palavras. Isso é uma paráfrase. Dizer a mesma coisa em outras palavras. Então você mantém o conteúdo que alguém disse, mas tu altera a estrutura. Tu fala de um outro jeito, que é exatamente o oposto da paródia. A paródia é um recurso em que você mantém a estrutura, alterando o conteúdo. Pensa comigo, o que é uma paródia? Quando é que você usa paródia? Tu usa paródia para memorizar conteúdo. De biologia, paródia de química, paródia de física, talvez. Acho que é para isso que tu usa, né? Mais para ciência da natureza. Qual é a ideia de uma paródia? Você mantém o ritmo original da música e tu troca a letra. A música é sobre amor. Uma pessoa apaixonada pela outra. E tu troca para a função das organelas citoplasmáticas. Nada a ver. Tu manteve a estrutura original, que é o ritmo da música, trocando o conteúdo. Com que intenção tu fez isso? Memorizar mais fácil. Porque se tu não lembra do conteúdo, a música fica aqui, ó. Aí tu consegue lembrar do ritmo. Então, esses são os recursos, ó. Não precisa ficar tão preocupado com a diferença entre paráfrase e paródia, que eles acontecem em contextos totalmente diferentes. Para lembrar o que é paráfrase, lembra da redação. Quando eu não lembro exatamente o que o cara disse para citar, eu digo a mesma coisa em outras palavras, paráfrase. Paródia, lembra das musiquinhas que os professores fazem para conteúdo. Tu mantém o ritmo, mantém a estrutura da música, mas troca o conteúdo para memorizar mais fácil. Eles querem saber isso aqui, ó, a intenção da intertextualidade. Que é o que eu te falei, com que intenção você usa a citação, com que intenção você usa a paráfrase num texto dissertativo para melhorar o teu repertório. Tanto na prova de redação quanto na de linguagens, são duas estratégias argumentativas. É isso. Vai estar junto com estratégia argumentativa. Já a paródia tem a ver com recurso de humor, né? Paródia geralmente é engraçada. Na sua trajetória de estudos já deve ter se deparado com alguma paródia que facilitasse a memorização do conteúdo. Nesse caso, a manutenção do ritmo, que é a estrutura. Mantém o ritmo, mantém a estrutura para ficar mais fácil. Isso é uma paródia. Então vai estar ligado, olha que legal. Vai estar ligado às nossas aulas, ó. Intertextualidade, estratégia argumentativa, recurso de humor. Isso que é o show. No Enem caiu assim, ó. Só pra gente dar um exemplo, né? Pra dizer que caiu nos últimos anos. Vem um texto inteiro e a pergunta é: no segundo parágrafo, uma citação, ó, pediu citação, afirma que o documentário, esse que foi colocado, foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa entre os finalistas. No texto, esse recurso, qual a citação, expressa uma estratégia argumentativa. Qual é a estratégia que foi colocada em forma de citação aqui? É assim, indiretamente, que pode cair. Precisa voltar no texto? Não, porque só precisa ler isso. Qual é a estratégia de eu dizer que esse trabalho é o único fora do eixo Estados Unidos e Europa que conseguiu chegar entre os finalistas? Para uma produção cinematográfica brasileira, chegar entre os finalistas já é prêmio, porque é muito difícil conseguir. Então qual é a resposta certa? A proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro. Mesmo que as outras sejam verdadeiras, elas não fazem referência a essa citação, ó, a originalidade, a falta de concorrentes, a escassez, a importância. Não, as aspas servem, aquele trecho que está entre aspas serve para mostrar a proeza de ter conseguido. É assim, indiretamente, que pode aparecer uma aula. Não vai aparecer diretamente, né? Se aparecer, a gente viu. O que você tem que saber é citação, paródia e paráfrase, dominar esses três conceitos, né? Pode ter um texto cobrando sobre isso e pode relacionar. Mas fora isso, vão aparecer dessa maneira indireta e aí principalmente a citação fazendo referência a estratégias argumentativas, como acontece nessa questão aqui, e a paródia fazendo referência a recursos de humor e perguntando para você, né, por que as paródias ajudam na memorização? Porque justamente o ritmo de uma música é muito mais fácil de lembrar do que o conteúdo original dele, né? Tem várias músicas que você não sabe a letra, mas você fica cantarolando. Porque o ritmo é mais fácil de gravar do que a letra. Então, isso auxilia na memorização. Fechado, galera? Com isso nós concluímos a linha temporal sobre texto. Estudamos estratégias de texto e teorias de texto. Daqui para frente a gente ainda tem literatura, com prosa e poesia, ainda tem gramática, com linguística e recursos gramaticais, para você chegar na prova 100% preparado para arrasar. Valeu? Te vejo na próxima linha temporal então, hein?